Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Convênio entre TRT e TRE permite implantar justiça trabalhista itinerante no interior do estado de Goiás. Congresso discute em Goiânia a atuação integrada dos órgãos públicos para o combate à precarização das relações de trabalho. E no quadro de entrevistas, o juiz Radson Rangel Ferreira Duarte, titular da VT de Tumbiara, Goiás, comenta aspectos da atual legislação do trabalho rural. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e o Tribunal Regional Eleitoral assinaram um convênio de cooperação para a implantação da Justiça do Trabalho itinerante no interior do estado de Goiás. A parceria permitirá ao TRT utilizar as instalações da Justiça Eleitoral nos municípios que não têm vara do trabalho para receber reclamatórias trabalhistas e realizar audiências. O convênio foi assinado pelo presidente do TRT, desembargador Elvésio Moura dos Santos, e pela presidente do TRE, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. Os 246 municípios goianos estão sob a jurisdição do Judiciário Trabalhista da 18ª Região. Mas a parceria irá permitir que a Justiça do Trabalho faça o deslocamento de equipe de servidores e magistrado em visitas previamente organizadas para receber reclamações trabalhistas e realizar audiências nas cidades mais distantes das sedes das varas do trabalho do interior. A presidente do TRE disse que a parceria é uma iniciativa voltada para a prestação de mais um serviço à comunidade do interior do estado. O TRE, via desse convênio, está realizando uma parceria e cedendo o espaço físico para o TRE, a fim de que o cidadão tenha acesso à Justiça do Trabalho. Assim, certamente será mais viável o alcance desse jurisdicionado. Atualmente, existem apenas 23 varas do trabalho instaladas no interior do estado de Goiás, distribuídas nas cidades com maior índice populacional e econômico, e que atendem também os municípios mais próximos a esses centros regionais. Ocorre que muitos desses municípios estão distantes desses centros regionais e isso dificulta o acesso do cidadão à Justiça do Trabalho. É o caso da VT de Posse, que além do próprio município, abrange outros 15 situados na mesma região. O território dessa jurisdição possui tamanha abrangência que a distância geográfica passou a ser um obstáculo para que as partes recorram à Justiça do Trabalho. Para se ter uma ideia, a cidade de Posse está a 347 quilômetros de distância de Cavalcante, a 244 quilômetros de Monte Alegre de Goiás e a 227 quilômetros de Campos Belos, com o agravante de que grande parte das rodovias da região é constituída de estrada de chão. Pretendemos ampliar essa parceria com o TRE, eventualmente com o próprio Tribunal de Justiça, a fim de que o jurisdicionado possa ter acesso à justiça. Hoje, na verdade, com as distâncias dessa, ele termina deixando de exercer seus direitos, porque o custo-benefício não justifica. Ele pode estar gastando mais de passagem com deslocamento, com hospedagem, do que o tanto que ele vai receber de crédito trabalhista. Por isso, esse convênio, não só sob o aspecto da agilidade na entrega da prestação jurisdicional, mas principalmente para garantir o exercício da cidadania para o trabalhador que normalmente é hipossuficiente. Na prática, doutor Elvésio, como é que a parte vai procurar essa nova vara e como é que vão acontecer as audiências? Na prática, não há nenhuma diferença do que acontece se ele for procurar na sede da vara. A diferença é que ao invés de se deslocar, andar 100, 200 ou 300 quilômetros, ele vai se deslocar para a sede da Justiça Itinerante. Com esse convênio que acabamos de assinar com o TRE, as instalações do TRE serão uma extensão das instalações da vara. Serão protocolizadas petições, serão realizadas audiências, serão lavrados termos de reclamações verbais, etc. A necessidade de atuação conjunta da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no combate à precarização das relações de trabalho foi discutida em congresso realizado em Goiânia. Mais de 50% dos trabalhadores brasileiros não têm registro na CTPS. Os direitos trabalhistas são constantemente desrespeitados, principalmente quando o assunto é o meio ambiente do trabalho e a saúde e integridade física do trabalhador. Contribuem para este cenário
De um lado, o sentimento de impunidade por parte do poder econômico. De outro, a existência de multas irrisórias aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa precarização das relações de trabalho foi discutida no Congresso sobre a atuação e interação de juízes, procuradores e auditores fiscais. Para o palestrante e procurador Rodrigo Carelli, da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, é preciso reforçar a atuação conjunta das 3 instituições. É imprescindível que haja instituições fortes para que faça-se valer essa legislação. Então, há necessidade de uma inspeção do trabalho forte e com multas altas e certas para fazer valer esse direito do trabalho. Há necessidade do Ministério Público do Trabalho também instrumentalizado para a realização desse direito do trabalho enquanto há a legislação, há a relação, vigência a relação de trabalho. E o Poder Judiciário, ele tem que ficar sempre um órgão residual que chegue a ele somente os casos que não for conseguido por essas instituições realizadoras do direito do trabalho, para que elas sejam realizadas durante a vigência do contrato de trabalho. Então a Justiça do Trabalho, ela tem esse papel de ser a última garantidora e forte garantidora do direito do trabalho. O Brasil conta hoje com 3.000 auditores do trabalho, número insuficiente para fiscalizar cerca de 3 milhões de empresas formais com empregados no país. Mas mesmo com a falta de recursos humanos, a atuação fiscalizatória do Estado tem atuado no combate às maiores fraudes no regime de emprego, como o trabalho escravo e o trabalho infantil. Talvez possamos afirmar que não fosse essa atuação, o quadro estaria bem pior. O que nós temos sempre reclamado, e eu acho que não é demais falar, é que a efetividade da nossa ação é pequena em função das dificuldades concernentes a equipamento de trabalho, concernentes a quantitativo de pessoal. Então nós temos pouca perna para o tanto de área a ser coberta. Como somos poucos, além do fato de que o empresário tem muita probabilidade de não ser alcançado, quando alcançado, às vezes a multa compensou todo o período em que ele ficou sem cumprir a legislação. Melhor seria se nós avançássemos para um sistema em que ele, alcançado ou pela fiscalização, ou pela ação da Procuradoria, ou pela ação da Justiça do Trabalho, necessariamente recebesse punição por todo o período de infração. E aí nós estaríamos desestimulando a manutenção da condição de infrator. Durante o Congresso ainda foi exibido o documentário Migrantes, do diretor José Roberto Pereira Novaes. O filme retrata a realidade dos boias-frias do Piauí nas usinas de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. A precarização das condições de trabalho é alarmante. Sem emprego na terra natal, os trabalhadores se deslocam para São Paulo e vivem um drama sem fim. O pessoal que tem terra, eles estão de terra, eles inventam um pouco de coisa, logo um que não quer que viu nada no interior, né? Cerca a terra, não colhe nada da terra, a terra não produz nada, mas eles também não querem uma pessoa lá para trabalhar, para investir. Por outro lado, o juiz do trabalho, Cleidmar Castro de Almeida, que atua na Vara do Trabalho de Rio Verde, afirma que tem conseguido realizar acordos com as usinas de álcool locais para garantir melhores condições de trabalho aos cortadores de cana. O que a gente tem conseguido fazer, 3 usinas de Rio Verde já começaram a anotar o horário de trabalho quando o trabalhador entra no ônibus. A lavoura normalmente fica longe da cidade, do alojamento, e ela também vai passar a anotar o horário de trabalho quando ele desce do ônibus, ou seja, ele sai de noite da cidade e volta de noite. Mas durante todo esse período ele vai estar recebendo como a disposição do empregador e como efetivamente está. Então isso foi uma pequena amostra que a gente pode de alguma forma resolver, mas infelizmente a atuação ainda é tímida. A gente precisaria de uma legislação firme, segura e que não permitisse contrato de safra. Você acredita que com a ajuda do Ministério Público e dos auditores fiscais, isso poderia também ser melhorado junto com a Justiça do Trabalho? Sim, a gente tem uma carência de auditores fiscais. Na minha comarca, que é Rio Verde, nós temos mais de 200 mil habitantes e não tem nenhum auditor fiscal.
Então isso mostra a carência que a gente tem e a Justiça do Trabalho tem que trabalhar de mãos dadas com os auditores, com os procuradores do trabalho e não permitir essa escravidão moderna, essa exploração escancarada do ser humano. Numa época em que o avanço tecnológico reduz distância, o convívio entre os meios urbano e rural se intensifica. Essa proximidade está modificando e tornando mais complexo o modo de produção no campo e, em consequência, modificando também as relações entre capital e trabalho. Exemplo disso é o surgimento das agroindústrias, que empregam pessoas, tanto para as atividades rurais como para aquelas tidas como urbanas. Por causa dessa complexidade, torna-se cada vez mais difícil definir em qual categoria o trabalhador do campo pode ser incluída. Para analisar o tema, nós conversamos hoje com o juiz Radson Rangel, titular da Vara do Trabalho de Tubiara, Goiás. Dr. Radson, muito obrigada pela presença. É um prazer. Dentro dessa complexidade do universo produtivo, o trabalhador da agroindústria é urbano ou é rural? A lei específica, que é a 5889/73, estabelece alguns requisitos para que o empregado seja considerado rural. Primeiro é que ele seja um empregado de uma pessoa situada no âmbito rural ou então em um prédio rústico. Segundo é que essa empresa ou esse empregador não realiza transformação da natureza dos produtos que utiliza na atividade produtiva. Então, no caso da agroindústria, se for, haveria uma transformação aí? Ou haveria aspectos que, no momento, ele estaria apenas fazendo aquelas atividades corriqueiras do campo, em alguns momentos que ele vai estar ajudando a transformar, beneficiar esse produto? Se o trabalhador estiver numa atividade que faça a transformação da natureza em si do produto, ele será considerado industriário e, consequentemente, urbano. Caso ele não esteja nessa atividade, ele será considerado rural. No caso, um exemplo seria as indústrias, né, sucroalcooleiras. O trabalhador que cultiva a cana, ele é trabalhador rural ou Esse é um exemplo bem típico. As pessoas que trabalham na indústria em si, na transformação da cana em açúcar ou da cana em álcool, eles são considerados como industriais. Já aquelas pessoas que trabalham no campo, no plantio, na colheita, em toda essa situação em que não há transformação da natureza em si, esses são considerados como rurais. Existe ainda essa situação de penúria do trabalhador rural? Eu não diria penúria, mas uma dificuldade sim. Imagine, por exemplo, o trabalhador que tem que acordar 3, 4 horas da manhã para iniciar a ordenha do gado. Ou então, o trabalhador na indústria sucroalcooleira, que tem que acordar 3, 4 horas para iniciar a viagem para chegar até o local de trabalho e ali recebendo por produção. Há um desgaste, então, enorme. E, no caso, o trabalhador, porque ele lida constantemente com adubos, inseticidas, ele tem direito ao adicional de insalubridade ou mesmo de periculosidade? Sim, não há nenhuma restrição quanto a isso. O que vai depender é da atividade que ele exerce em si. O trabalho, o adicional de periculosidade, há uma dificuldade a mais para ele receber, porque a lei estabelece quais são as únicas hipóteses de adicional de periculosidade. Seria o manejo de explosivos, trabalho com inflamáveis, também com energia elétrica e também com radiação ionizante. Então, dificilmente o trabalhador vai estar numa situação dessa. Mas existe a possibilidade, não existe a vedação, existe a possibilidade. Por exemplo, o trabalhador rural que tem ao lado ali da sua residência ou do local em que ele trabalha um posto de combustível, por exemplo, em que a distância entre esse posto e os limites do local de trabalho são inferiores ao que a lei estabelece. Então, nesse caso, é possível que ele receba o adicional de periculosidade. E em relação ao adicional de insalubridade? O adicional de insalubridade, sim, é muito mais fácil, muito mais factível. Uma situação que tem gerado controvérsias quanto ao adicional de insalubridade bem típico do trabalhador rural
é o direito ou não ao percebimento desse adicional, caso o trabalhador fique em céu aberto, sujeito ao sol. Sabemos que o sol tem todo um caráter agressivo e bastante pernicioso. Só que o TST tem entendido que não há possibilidade de se pagar o adicional de insalubridade nesse caso por falta de previsão legal. O sol provoca uma irradiação, mas seria uma fonte natural. E a lei só autoriza o pagamento em caso de fontes artificiais. E quais são os principais direitos de proteção ao trabalhador rural? Os direitos do trabalhador rural são praticamente idênticos aos direitos do trabalhador urbano. A Constituição de 1988 torna-os iguais. Existem algumas situações, alguns direitos específicos que são diferentes, justamente em razão da situação diferente do empregado rural. Por exemplo, o adicional noturno. O adicional noturno do trabalhador urbano é de 20%, ao passo que do trabalhador rural será de 25%. Em contrapartida, o trabalhador urbano tem as horas noturnas das 22 às 5 horas reduzidas para 52 minutos e 30 segundos, ao passo que o trabalhador rural não tem isso, não sofre essa redução. Economicamente, não tem distinção nenhuma, porque se o adicional é maior, não tem a redução. Hoje, isso quer dizer que atualmente os mesmos direitos assegurados ao trabalhador urbano são assegurados ao trabalhador rural? Praticamente todos. A partir da Constituição de 88, houve uma igualização entre eles. Poderíamos citar algumas pequenas diferenças que existem. Por exemplo, o adicional noturno, questão do intervalo intra-jornada também, que para o trabalhador urbano é de no mínimo, 1 hora e no máximo 2 horas, ao passo que para o trabalhador rural não existe essa limitação. Depende, sim, dos usos e costumes da região. Seria mais uma adequação ao próprio trabalho. Adequação à situação fática do trabalho rural. Por isso que nós temos intervalos dos trabalhadores rurais de 5, 6 horas, por exemplo. E isso é autorizado legalmente. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os direitos do trabalhador rural. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz Radisson Rangel sobre os direitos do trabalhador rural. Doutor Radisson, no primeiro bloco nós comentamos alguns direitos do trabalhador rural. Mas é possível a essa categoria firmar contrato temporário ou essa é uma possibilidade apenas do trabalhador urbano? Sim, é possível. A lei própria do trabalhador rural, que é 5889, estabelece no artigo 14 a possibilidade de contratação a título de safra. É um contrato por prazo determinado em que o término dele coincide com o término da safra ou então de uma das fases da atividade produtiva. Existe um tempo máximo para se firmar esse contrato? Sim. Dificilmente algumas safras superam o prazo de 2 anos, que é o prazo que a CLT estabelece para toda contratação a termos. Caso supere esse prazo, teremos então um contrato por prazo indeterminado. Recentemente, a partir de maio de 2008, entrou em vigor uma lei que faculta a contratação a título temporário pelo prazo de até 2 meses. Para que seja feito esse contrato, há necessidade de satisfação de alguns requisitos. Primeiro, o mais importante, é que o empregador seja uma pessoa física, ou seja, não se admite a contratação por prazo temporário por uma exemplo, pessoa na agroindústria. Jurídica, de forma alguma. E no caso, qual seria a diferença do contrato a termo com outros tipos de contratos que existem no meio rural, como o contrato de empreitada, o de arrendamento ou mesmo o de parceria? A fixação de uma cláusula a termo é uma mera condição que se adere ao contrato de trabalho, ao passo que esses outros exemplos que você mencionou são, sim, tipos específicos de contrato que podem existir no âmbito rural, mas que não se confundem com o contrato de trabalho. E esses contratos geram vínculo de emprego?
Se forem seguidos requisitos de cada um dos contratos, não há possibilidade de se converter num contrato de emprego. Agora, caso haja um desvirtuamento e a gente, na atividade judicante, volta e meia, a gente encontra situações assim, neste caso, vai se configurar um contrato de trabalho, um contrato de emprego, com todas as consequências naturais dessa situação. Vale destacar que é possível a coexistência de um contrato de trabalho com uma empreitada. Durante um certo período da jornada, durante um certo período do mês, o empregado cumpre as obrigações decorrentes do contrato de trabalho e, numa outra parte, faz uma empreitada, ou então tem uma parceria. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa arrenda uma gleba de terras para cultivar. E nisso ele contrata trabalhadores, mas ele não efetua o pagamento salarial desses trabalhadores. Esses mesmos trabalhadores têm direito de exigir os seus salários do proprietário dessa terra? Durante a contratação, durante a vigência do contrato de arrendamento, não. Após o final desse contrato, sim, é possível, porque aí ocorre então a sucessão. O contrato de trabalho foi firmado com o arrendatário e aí depois do final desse contrato de arrendamento, que é a locação que a gente conhece no meio urbano, ao final desse contrato, volta-se todos os direitos da propriedade para o proprietário em si e ele passa a ser então o responsável por sucessão. Mas se eles continuarem trabalhando nessa terra? Não necessariamente. Eles podem cobrar do antigo empregador ou então do proprietário em si, que é a pessoa que sucedeu ao arrendatário nas obrigações trabalhistas. Que benefícios o empregador pode oferecer aos trabalhadores sem que isso configure salário? A gente tem que fazer uma divisão sobre duas óticas. Sobre a ótica coletiva, ele pode conceder inúmeros benefícios que não vai ser considerado como salário. Agora, individualmente, apenas em algumas situações específicas que a lei autoriza o fornecimento. É o caso, por exemplo, de vestiário, equipamentos de proteção utilizados para o trabalho. Também bolsas de estudo, também planos de saúde, odontológico, médico, hospitalar. Moradia? A moradia depende em algumas situações. A lei autoriza que a moradia não seja considerado salário na situação em que seja feito um contrato escrito na presença de testemunhas e que haja a notificação. Se o empregador fornece moradia, mas não atende a esses requisitos, esse benefício, sim, vai ser considerado como salário. Seria o salário in natura? In natura, exatamente. Então, existe essa possibilidade de pagamento para o trabalhador rural? Sim. E ela é legal? É legal. Existem limites? Existem, tanto para a moradia quanto para a alimentação. Moradia é 20% e para alimentação 25%. O senhor atua numa vara do trabalho que atende uma região onde prevalece a agroindústria. Existem um grande número de ações de trabalhadores rurais? Bem, a vara de Itumbiara é bem representativa do universo trabalhista do estado de Goiás. Tem um número muito grande de trabalhadores rurais, tem um número muito grande de atividade industrial. Foi nos anos de 2006, 2007 e está sendo atualmente a vara com maior movimento do estado. E que tipo de reclamação que os trabalhadores fazem? O que eles exigem como direitos, os principais? Até final de agosto, nós tivemos mais de 2.300 processos ajuizados este ano. Desses, cerca de 70% envolvem ou a área rural ou então a agroindústria. Tá? Os principais pedidos são questões relativas a horas inintíneis, discussão quanto à natureza do contrato, seria um contrato por safra ou um contrato por prazo indeterminado, horas extras, produtividade. Nosso tempo acabou, certamente haveria muito mais o que se falar sobre os direitos do trabalhador rural. Agradeço mais uma vez sua presença. Muito obrigado, é um prazer. Chega ao fim esta edição do Hora Extra. Nós agradecemos a sua presença e até a próxima edição.